Boa noite. Estamos aqui em mais uma aula pelo Sobrapa. Nossos agradecimentos ao Sobrapa. Muito obrigada por esse espaço de aprendizado, de partilha de conhecimentos, de troca de experiências, muito rica, e por isso a gente aprende, né? Quando nós trocamos as experiências e estudamos juntos, aprendemos sempre mais. Crescimento contínuo. Eu sou Cris Margaride, sou neuropsicopedagoga, sou pedagoga, psicanalista, sou formada também em Direito e em Música, licenciada em Música. Tenho hoje um tema bem importante. Recebi diagnóstico, e agora? E recebi diagnóstico, nós podemos incluir, né, tanto os pais quanto adultos que recebem o diagnóstico também depois, já de crescidos, em idade avançada, e tá tudo bem, né? Que bom que receber, porque a partir do diagnóstico é que nós podemos fazer alguma coisa, né? Enquanto não se sabe, não se pode fazer nada. Depois de identificado, diagnosticado, aí sim nós temos muitas coisas que nós podemos fazer. E hoje, a nossa conversa é nesse tema. Né? Então, um tema muito, muito, muito importante. E eu sou muito feliz aqui em estar compartilhando esse espaço também com a professora Oneide, e eu já vou pedir para que ela se apresente para nós. Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui participando com todos vocês, né? E sempre que me convidarem, estarei aqui, porque onde há discussão que envolve seres humanos, essa convivência, onde envolve neurociência, estarei aqui com bastante prazer. Eu sou Neide, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sou estudante de psicologia, estou aí nos anos finais, sou mestre em ciência da educação, né? Tenho outras pós-graduações, outras graduações, mas o que importa para a gente hoje são exatamente estas formações, né? Que vocês têm aí esse conhecimento da minha formação, e para mim será sempre um prazer. Onde fala de cérebro, eu gosto de estar discutindo. E claro, né, Cris, com o seu convite, foi um prazer imenso, né? Somos aí amigas de universidades. Cris, você me ouviu aí certinho? Tá dando para ouvir certinho? Sim, ouvi sim, muito obrigada. Muito Ah, obrigada, Neide. A gente já vai dar a sequência agora, iniciando, né, a nossa conversa. Você estava verificando aqui se havia mais alguém pedindo para entrar na reunião. Aqui, nós vamos começar a falar de uma questão importantíssima, que é diagnóstico, receber. Mas, o que fazer agora, né? Nós
viemos falando, né, sobre o TEA já há várias aulas, porém, se alguém está assistindo essa aula agora, nesse momento, ou depois vai assistir no YouTube, né, onde ficará gravado, se tiver alguma dúvida, procure nos vídeos, né? Ali nós temos várias aulas gravadas, onde nós falamos bastante sobre o TEA, sobre as comorbidades, né? Sobre comportamentos desafiadores, né? Então, assim, em modo geral, o que é o TEA? O transtorno do espectro do autismo. É uma condição do neurodesenvolvimento, onde pode, né, acontecer déficits na comunicação, na interação social, nos comportamentos repetitivos, né? Então, é bem amplo, por quê? Porque ninguém é igual, né? Então, é muito variado, principalmente na intensidade, né? Nós sabemos que nós temos nível 1, 2, 3. Eu sou mãe atípica, meu filho tem o nível 1 de suporte, e altas habilidades, superdotação. Ele tem dupla excepcionalidade. O esposo também. Então, dada essa importância, né, de fazermos, né, essa conversa e depois ir avançando, né, essa conversa desde do TEA nos primeiros anos de vida, adolescência e adultos. Né? Por quê? Porque todas as fases precisam de cuidado. Então, o que nós vamos estar abordando aqui? Em primeiro, né? Este impacto, né, emocional que a pessoa sofre quando fica sabendo do diagnóstico, né? O que acontece? Muitas vezes ela entra em choque, num choque emocional, ela costuma ter uma atitude de negação, ela pode desencadear um sentimento de culpa, de tristeza e alívio ao mesmo tempo, né? Na verdade, um alívio por saber, né? Mas uma tristeza também pode aparecer ao mesmo tempo. Né? E quando a gente nomeia esses sentimentos, né? Esses afetos, acaba ajudando a família a não se sentir errada, porque muitas vezes a família vai se sentir culpada, né? E não tem por que acontecer isso. Não é culpa de ninguém, né? Dada a importância de acolher, né, esse, entre aspas, luto, que é muito falado, né? Que é um sentimento, de certa forma, de luto dos pais, porque muitos imaginavam de outra forma, né? Então, acolher, ensinar, né, que não tem por que passar por isso, apesar de respeitar o sentimento deles, né? A gente respeita, acolhe, porém, a gente explica, né, que não tem motivo, né, para isso. Também é importante abrir esse espaço para ele descobrir o filho, observar, né, com a sua singularidade. Cada um é diferente. Pode
que eu já vi, né, situações, eu tenho um filho, mas muitos pais têm 2 filhos ou 3 que também têm o diagnóstico. Alguns têm diferença, um filho nível 1, o outro nível 2, o outro nível 3, outros têm dupla excepcionalidade, outros têm comorbidade com o TOD ou o TDAH. Né? Então, cada um é diferente, né? E nós temos que perceber, né? Perceber a beleza de cada um, né? Bom, entendendo, né? Afinal de contas, como explicar, né? Como explicar para os pais? Explicar de forma simples o que é o TEA. Né? E reforçar que é uma condição do neurodesenvolvimento e que, de forma alguma, não é causada por falha dos pais. De forma alguma. Então, quando algumas pessoas dizem, e teve uma época, né, algumas teorias que falavam que a mãe era má, né, por isso que a culpa era da mãe, a mãe geladeira, tinha algumas teorias nesse sentido, antigas, né, que hoje em dia já foram superadas, né, e inclusive tem um filme, alguns filmes, né, da época, que retratam, né, muito bem, né, essa fase. Então, nós temos que diferenciar mitos, fatos, né? Não existe vacina, cura, culpa materna, etc. Então, temos que orientar sobre buscar informações em fontes confiáveis, né? Muitas cartilhas oficiais, o próprio sistema educacional também tem muitas cartilhas, né, que orientam de forma correta, e também muitas associações do autismo. Quais os primeiros passos? Garantir que a pessoa busque um laudo bem feito, né, com o rastreio feito de forma correta por um bom profissional. Tem que ter o CID, tem que ter o nível de suporte, tem que ser identificadas as comorbidades, ele vai ser emitido por um neuropediatra, por um psiquiatra infantil, né? A partir do rastreio, né, profissionais, psicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, né, todo esse estudo, ele vai corroborar para, ao final, ter esse laudo bem feito, né, porque depois a nossa professora Neide vai conversar também, vai falar sobre a importância da multidisciplinariedade. Né? Então, a intervenção precoce, individualizada, com todos esses profissionais, né, muito importante, montar essa equipe de profissionais de confiança, né, e que mantenham uma comunicação integrada, tanto com a família quanto a escola. É muito importante que a escola também participe, né? A rotina, a escola, o ambiente familiar, né? Então, veja, nós começamos com uma pergunta. E agora? O que fazer? Veja quantas coisas, quantas soluções, né? Quantas atitudes que são possíveis, né? Depois de saber o diagnóstico. Né? Então, motivo de alegria, porque não, de forma alguma, né, não tem que ter um
uma passividade pensando que agora meu mundo caiu, né? Então, a gente tem que olhar positivamente, olhar sempre em frente, buscar as soluções, né? E com confiança, né? Sempre. Então, essa orientação sobre os direitos escolares também, questão de inclusão, de adaptação curricular, plano educacional individualizado, articulação entre família, escola, serviço de saúde, né, e etc, etc, né? Trabalhar com os pais, né, essa ideia de que a casa deve ter esse ambiente de apoio, né, as regras, ter consistência, uma comunicação simples e também validar as necessidades sensoriais da criança, principalmente prestar atenção se tem mais de uma pessoa em casa com essa necessidade, né? E buscar esse equilíbrio. É difícil, às vezes, né, no início, compreender, né, mas é possível, né? Sempre é possível. E buscar também rede de apoio, de direitos, o autocuidado parental, né? Destacar, né, um pouquinho esse autocuidado também, né? Quem cuida de quem cuida, né? Nós fizemos aí uma aula semana passada, abordando esse tema numa outra realidade, né? Mas essa realidade, essa necessidade de ter cuidado, quem cuida de quem cuida? O cuidador tem que se cuidar, né? Ele tem que buscar ajuda. Se ele está fragilizado, ele precisa buscar ajuda. E nós temos tantas possibilidades, né? Temos até uma rede de psicanálise aqui em Sobrapa, quem tiver interesse, deixa o seu telefone, deixa o seu contato, né? Nós temos ali possibilidade de comentar no YouTube, aqui nos comentários, ou buscar no Instagram, mandar um direct, né? Uma mensagem direta no Instagram, alguém vai ver e vai te atender, né? Agora, eu gostaria de pedir aqui para a nossa professora, Oneide, e eu estou olhando aqui, cuidando nosso tempo também, para que a gente possa conversar mais um pouquinho nesse sentido, sobre possíveis terapias indicadas também, intervenções, para que a professora Oneide coloque também a sua experiência, né, sua experiência dos atendimentos, né? Então, sim, nós temos várias possibilidades, aqui algumas, né? Mas não é uma lista definida. Existem muitas possibilidades. Como eu disse, cada um tem a sua singularidade. Ninguém é igual, mesmo entre os níveis, né? O nível 1, entre duas pessoas, nível 1, vão ser diferentes, vão ter necessidades diferentes, vão ter comorbidades diferentes, então elas têm que ter uma atenção, individualizada, não é mesmo, professora Neide? Com certeza, Cris, com certeza. Então, pegando aí o seu gancho, né? A gente, nós temos, né? Vamos iniciar pensando exatamente dessa forma. Antes do diagnóstico, a gente sabe que existe uma pessoa, né? E que, na verdade, então, assim, antes de qualquer laudo existente, né, para a gente dar tanta ênfase naquilo que realmente recebeu, né, qual foi realmente o transtorno que a pessoa se enquadrou, obviamente, isso eu estou dizendo, independente de ser autismo ou não, mas no nosso caso hoje é o autismo, né? Então, antes, é importantíssimo a gente sempre lembrar, e eu sempre oriento dessa forma,
que antes do diagnóstico existe exatamente a pessoa. A gente tem que saber que tem um ser ali, né, no qual nós devemos analisar ali quais são as especificidades desse ser mediante aquele diagnóstico, né, que recebemos ali, né, porque esse é o tema, né, e agora, o que é que eu faço, né? Então, e lembrando que no Brasil nós temos, né, ele é oriundo, obviamente, né, da Academia de Psiquiatria Americana. Então, nós temos hoje no Brasil, é como se fosse, né, para que vocês entendam exatamente, chama-se DSM-5. Ele é um guia, né, um manual que nós temos hoje, é como se fosse a Bíblia do terapeuta, né, dos terapeutas, dos médicos hoje no Brasil, e que ali tem exatamente todas as características dos determinados transtornos. Então, quando a Cris falou em relação a ter esse cuidado por conta do diagnóstico, né, com os especialistas e tudo mais, então a gente tem que pensar exatamente isso. E claro, a gente também tem que ter esse olhar, porque ali tem uma pessoa, mas sem também pensar nessa questão da romantização. Ai, agora meu filho tem autismo, né? Então, agora eu posso, claro, é como a Cris disse aí, né? Para a pessoa que recebe o diagnóstico é um alívio, porque sabe exatamente ali o que tem, né? Ele sendo adulto, o que o filho tem ali uma precisão médica, né? Em mãos, ou seja, ali já tem o laudo, mas a gente tem que lembrar o seguinte: é importantíssimo que isso não é o fim da linha, né? Nossa, mas e agora? O que, que eu vou fazer de fato, né? A gente tem aí essas várias abordagens, né? Para as inúmeras especificidades que tem daquele indivíduo que foi diagnosticado, seja ele criança, seja ele adolescente, adulto, né? Então, hoje, já, claro que precisa melhorar bastante, a gente precisa, a gente sabe que deve haver, né, esse olhar mais específico governamental em relação às pessoas possuidoras dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Aqui no Brasil ainda é muito falho essa rede de apoio, né? Estas especificidades, as especializações dos terapeutas, né? Porém, a gente já tem bastante coisa bastante pesquisas, bastante estudos que já são colocados em prática a nível Brasil, né? Então, ou seja, ainda precisa de bastante coisa, mas nós já temos aí bastante estudos e bastante coisas também já está em andamento, né? Sendo colocado em prática. Então, o autismo, eu costumo dizer que ele não é um problema, o problema é a desinformação. Então, estes pais e estes seres que são diagnosticados, eles devem ter muito mais, devem buscar muito mais informações em relação ao diagnóstico, aquilo que ele foi diagnosticado, né? Então, como essa frase que eu utilizei, os créditos é do Dr. Tiago Castro, né? Que ele fala: o autismo não é o problema é realmente a desinformação. Então, assim, quais são as principais intervenções e tratamentos que nós já temos disponíveis no Brasil? Só antes da gente entrar mesmo nas intervenções, a gente, né, eu acredito que quem está aqui porque realmente tem um determinado interesse no assunto, né? São pessoas que quiseram estar aqui ouvindo a gente, né? Então, eu não sei qual é o público aqui certinho, porém, todavia, nós temos no Brasil leis específicas para estes tratamentos, né? Para as pessoas que possuidoras, né, de transtornos do neurodesenvolvimento,
Haja visto, hoje nós falamos sobre autismo. Então, desde 2012, da Lei Berenice Piana, que depois eu coloco aqui, na Cris também fala um pouquinho sobre, é que o nosso tempo é muito curtinho. Então, desde 2012, quando o autismo foi considerado uma deficiência que, mediante estudo, o autismo ele não é uma deficiência, mas a nível de lei, por apoiar, por proteger, por garantir alguns benefícios para esses portadores do autismo, foram, né, criada depois de muita luta, essa lei 2012 de lá para cá, tem outras leis que depois a gente discute sobre isso. Mas as principais intervenções disponíveis no Brasil, né, para quem são os portadores deste transtorno, nós temos uma excelente ciência que até então, a nível Brasil, é uma das mais praticadas, né? Que é a ABA, que significa ABA. Essa sigla significa Análise do Comportamento Aplicado, né? Que foca realmente para que este ser tenha aí modificações em seus comportamentos, né? E que esses comportamentos vão gerando mais autonomia, né? Ou seja, vai habilitando esta pessoa para que tenha aí mais habilidades no seu conhecimento em si, né? Nas suas interações sociais. Então, essas habilidades vão sendo desenvolvidas através das práticas ABA, né? Também temos aí o modelo Denver, que nós falamos, né? Que esse modelo Denver, ele é específico, voltado para crianças de 0 a 5 anos, né? Que também ele é um aprendizado, uma prática através de brincadeiras, voltada mais para o lúdicos, para ensinar também habilidades sociais sociais, de comunicação, né? Habilidades mesmo cognitiva, e que haja aí esse interesse da criança em querer realmente, de fato, aprender. Então, por isso elas são mais lúdicas, né? E haja visto que ainda ontem uma mãe perguntou para mim, Neide, mas como que é mais ou menos essa questão do Denver, assim, por que, né? Como que é essa prática em si? Pessoas, desde ensinar a pessoa, nossa, ensinar essa habilidade para as pessoas, para a criança, né? Que daí o Denver, no caso, é voltado especificamente para a criança, desde a habilidade dela sentar no chão e ficar por alguns minutinhos sentados. Por quê? Porque tem criança que realmente, dependendo do nível e dependendo da comorbidade que ela tem, nem sentar ali no chão com a criança ela consegue, né, Cris? Então, essas abordagens, né, mediante a prática e a fundamentação científica, é muito validada, não só no Brasil, como fora do Brasil também, né? E sem contar também, obviamente, essas intervenções com todo o apoio da fonoaudiologia, né? Das fonos, nossas companheiras aí de trabalho. Eu falo que nós, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, com as fonos, com as psicólogas precisamente, né? Não que as outras não deixam de ser, mas o que é mais comum, porque o terapeuta ocupacional, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, sempre eu enxergo, Cris, que pode ser que eu esteja, não é que eu esteja errada, mas assim, a grande busca é mais com o apoio da psicopedagoga, com a fono, com a psicóloga. Claro que se a especificidade for bem maior, aí sim o pai vai procurar a TO, né, para esse apoio também da TO. Então, assim, mas eu costumo dizer que tanto a psicopedagoga, né, a neuropsicopedagoga e a fono, eu falo que é o avião, uma asa é a psicopedagoga, né, e a outra asa é a fono. Por que que eu faço essa mensuração sobre né, a área fonoaudiológica? Por esse apoio da fonoaudiologia?
Por quê? Porque se a criança não fala de forma corretamente, ela não vai escrever, né? Embora, obviamente, a gente sabe que tem muitos autistas que eles não oralizam. Tem gente que confunde muito, né, Cris? A questão da oralidade com a questão da verbalidade. Né? Tem gente que fala assim, ai, fulano não é verbal. Aham, não sabe nem o que está falando, né? Porque. Deixa eu tomar um pouquinho de água, Cris. Porque quando a gente fala que a criança não é verbal, é aquela criança, porque a criança, ela não tem aquele entendimento específico que você, ela não tem aquela comunicação, aquela comunicação social com o outro, né? Então ele pode não oralizar, ou seja, não falar, né? Mas eu falo, né? Eu tenho um paciente que ele tem 12 anos, ele não tem oralidade, eu vou falar o nome, porque eu tenho 4, de Leonardo, eu tenho 4 autista, né? E aí eu falo para o Léo, eu falo assim, né, para o Léo, esse que é não verbal, eu falo assim, Léo, quer ir ao banheiro? Você quer ir ao banheiro? Ele faz. Ai, aí acaba. Então tá bom, dá uma batidinha na porta que a tia já sabe que você já saiu, né? Tal, para a tia te buscar. Então, ele tem o cognitivo preservadíssimo, ele só não tem oralidade, ele só não fala, né? Então, não verbal não é porque ele não fala, né? É porque realmente ele é não verbal porque ele não tem essa compreensão de comunicação social. Ou às vezes tem, mas é muito pouco, é falha, né? Não entende muito bem, você tem que explicar certinho, chegar mais próximo, né? O autista tem a questão sensorial, que também é uma outra questão importantíssima, né? Bom, então a fonoaudiologia ela é também esse mega apoio, né, para a gente aí, para nós enquanto especialista, porque esse trabalho em conjunto é o que vai fazendo validar o tratamento, né, o acompanhamento com esse ser. E também a gente tem aí uma outra intervenção que não é tão importante quanto, né? Não mais importante que as demais, a terapia ocupacional, para auxiliar também essa criança no processo exatamente sensorial e das habilidades motoras, assim como as motora, né, as habilidades motoras, tanto as finas quanto as grossas, né? E auxiliar realmente em suas AVDs, ou seja, nas suas atividades diárias, como, por exemplo, pegar na mão, ensinar a pegar a escova, né? Levar a escova até a boca, né? Abrir a boca, a ensinar a escovar os dentes, assim como, por exemplo, ensinar o adulto a pegar um ônibus para ir até a cidade e voltar da cidade para casa, né? Então nós temos aí esse apoio com uma especificidade tamanha também da terapia ocupacional. Também temos as intervenções psicológicas, que elas também são importantíssimas, né? Que ajuda aí nessa regulação emocional. Cris, já estou aí estourando, já estou indo para a última, tá? Não, pode, fica à vontade. Estou colocando aqui para o pessoal que está pedindo para participar. Estou Uhum. verificando aqui e está dentro do tempo. Fica tranquilo. Pode terminar a tua fala. Então, nós temos aí também esse apoio da própria psicologia, né? Que hoje a mais indicada, uma das mais indicadas, é a terapia cognitiva comportamental. Porém, tem uma grande questão aqui, Cris, que eu acho que eu vou gerar uma polêmica tremenda. Mas, porém, todavia, é a minha Oneide, dentro daquilo que eu busco, que eu estou aí finalizando a própria psicologia, né? Em agosto já tem aí a minha formação. Porém, Cris, quando a gente fala, é a mais indicada hoje, né? Aqui está mais popular, aqui está mais em pesquisa, mais em evidência a TCC. Ok, porém, todavia, o que eu sempre digo para as mães, para orientação, tanto das mães quanto do próprio adulto?
Eu sempre digo assim, olha, a terapia boa é aquela que você teve aquela empatia, aquela interação com o especialista, você conseguiu passar o que você quis, até ali, claro que não a primeira terapia, o primeiro atendimento, mas ela se sentiu à vontade, se sentiu bem para poder falar, sentiu que ela foi ouvida, né? Que escutaram o que ela tinha a dizer. Então, a questão da gente falar sobre essa grande indicação da TCC, né, da terapia, que é uma abordagem da psicologia, né, das terapias do cognitivo comportamental, óbvio, é uma das mais indicadas, porém, pode ser aí outros, né, a psicóloga aí no caso, ou usar outros tipos de abordagem, e dependendo do que for o contexto, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo da necessidade, esse terapeuta buscar conhecimento para ou fazer indicação para outro especialista com outras abordagens, né? Então eu costumo orientar dessa forma. E claro que nós temos aí as abordagens interventivas terapêuticas complementares, né? Que inclui aí a musicoterapia, que a pessoa pode se expressar, né? Tem aquele momento de relaxamento, que é super importante. Tem a ecoterapia, que é essa interação com os cavalos, né? Que tem aí essa grande habilidade aí para potencializar a questão motora, a socialização, a questão do sistema vestibular, né? Que é aí o equilíbrio. E tem aí outros tipos de tratamento que nós já chamamos de game terapia, mas esse ainda está em análise, em estudo, nós nem vamos entrar muito nessa questão, né? Porque tem todo o envolvimento de tela e etc. Então, esse a gente deixa mais um pouquinho aqui do lado. E o que é agora primordial para a gente já ir assim encerrando, que eu sei que já está aí quase no gritinho, é o treinamento dos pais. E o que era esse treinamento dos pais? É capacitar essa família, buscar capacitação, ou seja, esse próprio ser sendo adulto, buscar mais informações, né? Para que ele possa aplicar estas estratégias, fazer essa aplicação daquilo que ele compreendeu melhor, então ele vai fazer de forma melhor, tanto para ele, sendo adulto, né, por ele mesmo, quanto os pais buscando aí essas capacitações para ter mais conhecimento e melhor ajudar os seus filhos, certo? Então, hoje a gente tem essas intervenções, elas podem ser feitas de formas individualizadas, de formas e também de formas coletivas. Nós temos disponibilidades hoje destas intervenções, de algumas delas, né? Obviamente, não todas, no SUS, porém, todavia, a gente sabe que ainda não é o suficiente para atender todo mundo. Por isso que a gente fala assim: precisou de uma psicóloga lá no postinho, já vai tá lá na lista de espera, vai chamar, já avisou que vai chamar daqui 2 anos. Por quê? Porque nós não temos ainda seres com grandes capacitações para dar esse suporte que os indivíduos portadores necessitam. Mas tenhamos fé, e isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né, Cris? É uma grande abertura, ainda que muito pequenininho, muito enxuto, porque nós falamos muito mais de crianças e esquecemos um pouquinho, deixamos ali de lado, que teve crianças mais um pouquinho, né, de um tempo mais ali atrás, que hoje são adultos. E que hoje esse adulto, com esse conhecimento das redes sociais, né, de todas aí as mídias, vão, apesar de que, óbvio, a gente não tem que ficar só nesses conhecimentos de internet, né, como você falou, tem que ir realmente atrás, procurar contratar uma terapeuta que faz um bom diagnóstico, né, buscar mais informações com precisão, com fundamentação científica. E essa criança do passado, hoje ela é uma adulta. E o que é que esse adulto... Tem gente que fala assim, que nada, nem vou atrás disso aí, eu acho que eu até tenho
alguns sintomas, alguns sinais, mas eu nem vou atrás. Imagina, nem quero saber disso, nem para que isso. É importantíssimo, ainda que seja tardio. Por quê? Porque a gente fala assim: ah, não, mas a fulana aprendeu a se virar. É importantíssimo para a nossa mente, para o nosso cérebro. É importante para você ter a compreensão de algumas coisas que você fez, que você fazia. E qual é a outra forma que eu posso fazer hoje? Aprendendo, buscando informações, buscando entender sobre aquilo e de que forma que eu posso fazer diferente. Né? Quantos casamentos quebrados aí, né? Quantas separações, quantas faltas de possibilidades de emprego, quantos desempregados, quantas pessoas vivendo praticamente quase que de forma isolada, sem ter tanta interação, quantas festas perdidas, quantas viagens que, nossa, bagunçou tudo a viagem, deu uma fala de alguém, desregulou totalmente, teve que ir embora de uma super viagem que planejou há anos. Então, este adulto, a gente vai falar mais sobre ele, tá, Cris? Hoje não vai dar, mas fiquem aí com gostinho de quero mais, porque a gente vai falar mais sobre essa questão do diagnóstico tardio. Com certeza, né? O nosso tempo aqui é precioso, então por isso que a gente vai delimitando e nós teremos, né, a oportunidade de aprofundar cada um desses temas que nós falamos, subtemas, né? Dentro desse tema de hoje, nós vamos colocar a cada aula de maneira individual e aprofundar um pouquinho, né? Com Porque é certeza. necessário, como a professora Neide nos falou. Muito obrigada a sua fala, né? Você trouxe para nós esse conhecimento hoje. E agora, indo já para o nosso final, né, eu queria deixar, né, algumas ideias, né, que a família pode fazer. Independente de qualquer coisa, né, quando sabe, já está previamente preparada para agir dessa forma. A comunicação deve ser efetiva, pode colocar os limites de forma clara, com carinho, tentar facilitar a compreensão da criança, a expressão da criança, como a Neide colocou ali, né, um exemplo que a criança não falava, então se comunicava por sinais, né, balançando a cabeça, batendo na porta para dar o sinal, né, de que já havia terminado, e colocando aqui um parênteses, né, esses dias eu vi uma pesquisa de uma universidade que a criança não falava. E ela começou a digitar no computador. Ela teve um crescimento absurdamente rápido. Por quê? Porque ela aprendeu a se comunicar da forma que ela sabia. E em muitos casos, colocando, digitando e a voz, né, sendo reproduzida pela IA, por exemplo. Né? A gente tem, assim, eu digo eu, né, assim, já tive, né, muito preconceito com a IA. Hoje eu vejo que tem benefícios, mas pode ser também causa de prejuízos, né? Mas os benefícios são enormes. Como tudo na vida, você tem que saber dosar, você tem que saber colocar ali o uso de forma correta, né? Mas
colocar ali os limites respeitosos, conversar com a criança, construir um vínculo, né, com a criança, de confiança, de respeito. Quando o meu filho ainda não tinha sido diagnosticado, algumas vezes, né, eu escutei de alguns professores, né, teu filho é hiperativo, ele não para, né? Mas, na verdade, ele não tinha hiperatividade, né? Qual que foi o diagnóstico? TEA e superdotação, autoatividade e superdotação. O que acontecia? Ele aprendia antes que os outros, pela inteligência. E aí, ele não conseguia ficar escutando a mesma coisa muitas e muitas e muitas vezes. Aquilo para ele era muito difícil, era um sacrifício, né? Por quê? Porque uma vez, duas vezes que a professora falava, ele já tinha pego, né? Os conceitos, já tinha aprendido, ele escuta, uma vez ele grava nomes, ele entende, né? E isso, às vezes, até para os pais é difícil lidar, né? Principalmente naquela situação, né, de que o pai e a mãe sempre têm que ter razão, né? Isso é difícil para a gente trabalhar, né? Então, assim, trabalhar os limites, o respeito, mas abrir a cabeça para as possibilidades, né? E muitas vezes até a inteligência, que é a compreensão da criança é até superior devido à alta inteligência. E tem muitos casos nesse sentido, né? E mesmo que o QI não seja aquele lá em cima, o superior, que não tem nada a ver, já foi comprovado, né? Os vários tipos de inteligência, isso não influi, não limita a criança de ter a superdotação, né? Não tem relação direta, obrigatória, o nível do QI alto ou baixo, né? É uma forma de pensamento, de entendimento cognitivo, o cognitivo deles é muito rápido, né? Eu sempre dou esse exemplo, né, por estar mais próximo, né, e por ser, né, meu filho, que eu tenho essa liberdade de contar, né, esse exemplo, né. E com 9 anos, ele tinha o entendimento e o raciocínio de 16 anos já. Então, ele tinha uma assincronia, e isso era um caso de sofrimento muito grande. Então, esse diagnóstico veio nos libertar, entre aspas, né? Foi libertador, a gente saber que não tinha nada de problema. Isso, né, era uma coisa boa. Mas o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que procurar profissionais para nos orientar, né? Colocar a situação na escola para que fosse respeitado, né? Essa condição dele fosse respeitada, né? E isso não é fácil, né? Em muitas escolas é muito difícil. Graças a Deus, no momento ele está estudando em uma instituição muito boa, que não tivemos problema, ele gosta muito de ir para a escola, né? Para quem falou que não queria mais ir para a escola, agora ele vai e ele fica triste quando não tem aula, ele não quer faltar. Então, citando, né, esse exemplo, que como é libertador a gente saber e procurar os meios que vão ajudar, né, que vão ser positivos para a criança, que um lugar em que respeitem, né? Então, tudo isso só é possível após o diagnóstico, o estudo, né? Então, isso é muito bom.
E a professora Neide falou, né, da intervenção ABA, né, realmente a literatura aponta que as intervenções baseadas em ABA, elas têm essa eficácia, né, e são muito, muito, muito boas em resultados, né, e em limites. E também, né, muitas pesquisas que apontaram, né, que de forma intensiva elas produzem ganhos significativos, né, tanto na linguagem, no funcionamento intelectual, nas habilidades da vida diária, o funcionamento social também, né, mas isso, eu quero dizer que é uma situação para a vida, porque quando nós nos deparamos com um diagnóstico tardio, por exemplo, né, o que, que nós temos que considerar, né? Primeiro, num diagnóstico tardio, o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento vai nos dar a possibilidade, né, de evitar o quê? A baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, né? Vai nos libertar de anos com aquela sensação de que sou diferente, né? Entender um histórico que pode ter havido, né, ao longo da vida, como bullying, né? Sofrimento silencioso, né? Relações sociais e afetivas, mercado de trabalho, vida acadêmica, uma série de situações, né? Sobrecarga sensorial, rotina, e tudo isso nós vamos estar abordando nas próximas aulas, né? Também a saúde mental, né? Um acesso ao suporte, algumas situações que podem ocorrer, né, decorrentes, como comorbidades também, a questão da inclusão, a incompreensão de colegas, né, dificuldade de mudanças. Então, tem uma série de desafios, né? São desafios. Então, eu já ficando aqui, agradecendo, né, a todos, o meu muito obrigada por toda essa conversa, obrigada a todos que vieram aqui assistir, né? E daí nós agora encerramos aqui a gravação, podemos continuar falando, né, tirando as nossas dúvidas aqui, as pessoas que estão presentes, né? E agradeço mais uma vez a Sobrapa, agradeço que esse espaço maravilhoso de aprendizado, de partilha, de comunicação, né? De inclusão, principalmente. Meu muito obrigada, Oneide, está convocada já para as próximas aulas, né? Esperamos aí que nós possamos vencer esse tema de forma a levar, né, esse aprendizado a todos. Então, muito obrigada.